Uma única frase pode carregar um universo inteiro de significados, não é? Mas como é que a gramática, que a gente costuma ver como um monte de regras rígidas, se transforma numa ferramenta para contar histórias tão poderosas? Para a gente entender esse poder da gramática na literatura, primeiro a gente precisa fazer uma pergunta que, olha, divide críticos e leitores há séculos. O que, afinal de contas, define uma obra como literatura? A resposta, como a gente vai ver, depende muito de quem está respondendo. E isso nos leva a duas visões bem diferentes, quase opostas, sobre o que merece ser chamado de arte. De um lado, a gente tem a visão mais, digamos, acadêmica. A literatura como uma espécie de violência organizada contra a fala comum, como disse Roman Jakobson. Ou seja, ela pega a linguagem do dia a dia e a transforma em algo maior, em arte. Do outro lado, uma visão que busca justamente resgatar a vida e a fala das quebradas, capturando a realidade como ela é, sem filtro. E claro, esse contexto histórico é fundamental. Ele acabou moldando não só as histórias que eram contadas, mas a própria linguagem que se usava para contar essas histórias. Só que essa visão mais tradicional da literatura foi, e ainda é, desafiada por vozes que vieram de lugares que ninguém esperava. Um dos exemplos mais fortes disso é o da chamada literatura marginal. E aí a gente precisa falar de Carolina Maria de Jesus. Moradora da favela do Canindé, em São Paulo, ela sustentava os 3 filhos catando papel. E foi nesse cenário de uma pobreza absurda que ela escreveu uma das obras mais impactantes da literatura brasileira. O diário dela, Quarto de Despejo, se tornou uma verdadeira sensação literária. E por quê? Porque documentava a realidade dura da vida dela com uma voz crua, direta, sem filtro nenhum. O texto dela não era uma violência organizada contra a fala comum. Não! Era a própria fala comum, só que organizada de um jeito que criava uma narrativa devastadoramente poderosa. Certo, mas o que tudo isso tem a ver com gramática? Bom, o ponto central aqui é que mesmo dentro desse estilo super coloquial, existem ferramentas linguísticas muito sofisticadas em ação. Vamos dar uma olhada no conceito de subordinação. O nome parece técnico, mas a ideia é bem simples. É sobre conectar ideias de um jeito que uma dependa da outra para fazer sentido completo. E aqui a gente vê a mágica acontecer. De um lado, duas frases simples, separadas. Deixou o álcool lhe dominar. Ok. Seus conselhos são úteis. Agora, olha o que acontece quando a gente conecta as duas com a palavra embora. Cria-se uma camada totalmente nova de significado, uma contradição, uma nuance, que revela o quão complexa uma pessoa pode ser. A frase deixa de ser só uma lista de fatos. Ela passa a ser uma observação bem sofisticada sobre o caráter de alguém. É análise pura. Essa complexidade toda é construída com ferramentas gramaticais bem específicas. Vamos dar uma olhada nesse kit de ferramentas de quem escreve, que basicamente se divide em 3 tipos principais de orações. Cada tipo tem uma função diferente. As substantivas, bom, elas agem como um nome, um substantivo. As adjetivas dão uma qualidade, descrevem alguma coisa. E as adverbiais, elas nos dizem como, quando ou por que algo acontece. São essas ferramentas que permitem criar frases super ricas em detalhes e em significado. Tá, mas no fim das contas, por que tudo isso importa? Como é que essas regrinhas de gramática viram arte? E aqui está o ponto-chave. O poder literário não está em seguir as regras à risca perfeitamente. Está em usar a estrutura da língua para passar uma mensagem forte. A sofisticação não vem da correção, mas da complexidade do pensamento por trás da escrita. E foi exatamente isso que a Carolina Maria de Jesus fez. Ela provou que uma voz poderosa pode surgir de qualquer lugar, de qualquer origem, usando a linguagem da sua própria realidade para se expressar. E isso tudo nos traz de volta aquela pergunta do começo, mas agora com uma nova perspectiva. Será que a verdadeira medida da literatura está em quão correta ela é? Ou será que está na capacidade de conectar a gente com a verdade de uma experiência humana, não importa de onde ela venha? Fica aí a reflexão.